Que alegria, que prazer neste momento. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz reine na sua vida, no seu coração. E neste momento nós vamos meditar numa palavra de Deus, uma palavra bíblica para o seu coração. Trago como tema: o Espírito e a noiva dizem vem. Baseado no texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 17, quando diz: E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Hoje em dia, o Espírito Santo gostaria de fazer ressoar de maneira nova esse chamado nos corações dos crentes, de modo que estes clame com ele, clame com o Espírito, juntamente com o Espírito: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. No Antigo Testamento, temos um maravilhoso exemplo que esclarece esse tema. E se o Senhor já fez relatar em tempos tão remotos, não devemos deixar de dar-lhe atenção os acontecimentos do Antigo Testamento e que foram dados como modelo para nós. Por isso podemos reconhecer e compreender hoje que o Espírito Santo pretende fazer. O que é que ele quer fazer? Isso é mostrado na história que agora vamos analisar. Trata-se do que ocorreu em Gênesis, no capítulo 24, onde o servo de Abraão teve que procurar uma noiva para Isaque, o herdeiro de todas as coisas. Nesse capítulo, resplandecem pontos importantes que mostram aos crentes atuais como o servo agiu, aplicando aos nossos dias. O servo, o Espírito Santo, nos prepara para conduzir-nos a Jesus. Gênesis 24, 11, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir, ficarás livre. Ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor.
Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Gênesis 24, 1 a 11. Naquele tempo, no tempo de Abraão, ele já tinha 140 anos e fazia 3 anos que sua esposa Sara tinha falecido. Era o costume da época os pais escolher o cônjuge para o seu filho ou para os seus filhos. E Abraão queria escolher uma esposa para seu filho Isaque, e que ele já tinha os seus 40 anos. No entanto, ao procurar uma esposa para Isaque, seu filho, Abraão viu-se num dilema, ao mesmo por ver a impiedade das mulheres cananeias. Sabendo que o casamento não afetava só a família, afetava toda a promessa, versículo 2, chamou o seu mais antigo servo. Chamou Eliezer, veja bem, chamou seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, e disse, no versículo 4, irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então observamos que aqui Abraão está querendo que tenha um casamento de Isaque. Ele já tinha sua idade, 40 anos. Vamos observar numa figura de linguagem, isto é, a tipologia bíblica. E quando falarmos de Abraão, nós lembraremos de Deus. Na tipologia, Abraão aqui é Deus. O servo Eliezer é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O Isaque, o noivo Jesus. E Rebeca, a noiva, a igreja. Fazendo esta interpretação desta figura de linguagem, nós vamos ver que esse texto, com detalhes, mas em primeiro lugar devemos lembrar claramente que isso só se aplica para com as pessoas renascidas, para que as pessoas já são cristãs, pessoas que temem ao Senhor, que conhecem ao Senhor, e que já passamos pela experiência da conversão, do renascimento, e temos a consciência de que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Fazemos parte da igreja noiva de Jesus Cristo. Vamos corresponder às expectativas do servo, o Espírito Santo. Daí, devemos ter esse cuidado que o servo teve junto a Abraão de procurar a esposa para Isaque. O cuidado também do servo, do Espírito Santo, está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando diz, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 2. Em Gênesis 24, 12 e 13, e disse consigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Gênesis 24, 12 a 13. O servo se encontrava, ou se encontra agora, junto à fonte, e ali estava a observar quem das moças iam buscar água ali. Ele queria ter uma noção daquelas moças, mas para não ficar equivocado quem escolher, ele fez um propósito. Ele fez algo que é interessante notarmos junto à fonte.
Para nós isso significa: quais crentes ainda se esforçam para buscar água na fonte? Para permanecer espiritualmente vigorosos? Por exemplo, isso pode acontecer através do nosso esforço para sermos o verdadeiro adorador do nosso Senhor. Então, a Bíblia diz que ali ficou o servo e fez esse pedido ao Senhor. Mas ele colocou algo no seu propósito. E ele colocou dizendo: então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco d'água do teu cântaro. Aquele homem idoso, Eliezer, sentado junto ao poço, estava exausto. Ele, os seus camelos, já haviam percorrido uma longa distância entre Berseba até o norte da Mesopotâmia, aproximadamente uns 800 quilômetros. O servo pede apenas um pouco de água. Mas, além disso, ele espera que a moça, o propósito era que a moça se prontifica também e dar água de beber também para os seus camelos. É o que está registrado no versículo 14. E quando então essa moça, Rebeca, ela se prontifica, ela está ali, ela vai junto à fonte. Faz interessante essa colocação e dizermos para nós: quando vamos à fonte para buscar água espiritual, o Espírito Santo nos prova mais profundamente. Estamos dispostos também a fazer algo por Deus? Quanto sempre nós nos alegamos que ainda não está em tempo, o Espírito Santo não pode dirigir, não pode nos levar mais adiante. Se somos inassensíveis, quando alguém nos pede algo, o Espírito Santo também não pode agir. E quando dizemos que cumprimos nossos deveres, mas não estamos prontos a andar a segunda milha, que o próprio Jesus também mostrou, nossa vida espiritual não está, muitas vezes, em ordem. Nessa história, em Gênesis 24, Rebeca, noiva, correspondeu às expectativas do servo. Por isso ele continuou perguntando: de quem és filha? Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E com a comitiva. Então, versículo 23, tem lugar lá para esta comitiva? Isso significa para nós, hoje, o Espírito Santo entra em nós quando não apenas ouvimos o Evangelho da salvação, mas também quando aceitamos pessoalmente. Mas será que o Espírito Santo também obteve lugar em todas as áreas da nossa vida, dos nossos lares? Estamos cheios dele? Somos conclamados em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A pergunta do servo junto à fonte é clara: posso ir à casa de vocês? O Espírito Santo pode habitar em nós. Versículo 35. Ele relata: o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos,
e jumentos. Ele encheu ali o relatório, o servo fez na presença dos pais ali, falou do servo, o servo falou dos bens do seu senhor. O servo de Abraão entrou na casa de Rebeca. Ele começou a falar da riqueza de Abraão, do herdeiro de todas aquelas coisas. Aí ouvimos o Senhor Jesus, o noivo, dizendo no Novo Testamento, a respeito do servo, do Espírito Santo. Ele disse, o Espírito Santo me glorificará, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João 16:14. Quando o Espírito Santo obtiver um espaço suficiente em nossa vida, em minha vida, ele passará a falar sobre o Senhor Jesus. Ele contará quão rica é a herança dos santos em Cristo. Ele nos convencerá disso. Ele, o lugar, quando damos o lugar a Ele, Ele nos motiva a tomar decisões. Isso torna a noiva tão disposta a ir com o servo. Os corações se animam. O futuro espera. O anseio aumenta. Desejos de receber ainda mais informações. Desejo de cada dia se aproximar mais. É isso que hoje precisamos, é estar na fonte para sermos influenciados pelo servo, o Espírito Santo. Que ele nos passe as riquezas do nosso noivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o servo então está ali passando as informações, ele tirou as joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Versículo 53. Repentinamente Rebeca ficou sob a influência total do herdeiro de Abraão. O servo deu joias e vestimentas à futura noiva. Rebeca desfrutou antecipadamente da riqueza do futuro noivo. Os crentes, a noiva, podem atualmente desfrutar das riquezas do noivo celestial. Quando o Espírito Santo pode agir em nossa vida, já experimentaremos agora algo das bênçãos espirituais reservadas para o futuro. Nós receberemos, nós temos uma prova da justiça de Deus, que é o ouro. Temos também em dizer a prata. Quando falamos do ouro, falamos do preço que foi pago pela nossa reconciliação. A prata fala do manto da justiça e das vestes da salvação, que também os membros da família serão alcançados, atingidos por esta bênção, e até outras pessoas à nossa volta serão beneficiadas. Esse é o resultado daquilo que refletimos. Paulo disse, quando o carcereiro lhe perguntou: o que faço para me salvar? A bênção era completa e ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando estamos na dispensação, na direção do Espírito, a bênção é completa e os que estão na casa também são abençoados. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com esse homem? Ela respondeu: irei. Essa moça, ela não conhecia ainda
nem um pouco. Ela não sabia que era, que jeito, mas ao ver o servo relatar, o servo falar desse noivo, cresceu o seu desejo e ela está pronta para partir. Os pais então perguntaram. Isso quem tem que responder é a Rebeca, a noiva. E eles pensavam, como é que vai ser a resposta? Mas ela já, com o seu coração influenciado pelos presentes que recebeu, por aquilo que já havia contado do noivo, ela não resultou em outra resposta. Ela disse, irei. E automaticamente o servo queria já voltar, retornar, porque agora estava certo do compromisso que tinha de conduzir a noiva ao noivo. Mas os parentes de Rebeca disseram, fique ela ainda conosco alguns dias. Pelo menos fique 10 dias conosco. Depois irá. Versículo 55, você encontra isso. Exatamente o mesmo acontece também hoje. O Espírito Santo quer nos levar a dizer, vem Senhor Jesus. Mas muitas coisas à nossa volta tentam nos impedir. O trabalho, os compromissos. Fica muitas vezes, muitas coisas tirando o foco, tentando tirar o foco. Entretanto, é a noiva, é a própria Rebeca que deverá ou deve dar a resposta. E ela diz, irei. Está decidida. Ninguém tira mais o desejo de encontrar o seu noivo, aquele a qual já tinha o seu coração voltado para ele. Que maravilhoso testemunho dessa moça que nunca tinha visto o seu futuro noivo. Mas também nós também respondemos assim. A igreja de Jesus deve estar preparada para ir, deve estar pronta para chegar ao encontro do seu Senhor, do Salvador e noivo. E é o Espírito Santo que pretende conduzir-nos, que pretende nos levar pela trajetória, pelo deserto da vida. É o Espírito Santo que continua alimentando você das riquezas que o teu noivo possui, do que o Senhor Jesus Cristo pode dar a você. Tudo à nossa volta busca alcançar o contrário. Mas nós somos desafiados a dar uma resposta nítida. Somos desafiados a dizer que a decisão já é clara. Agora é o momento e estamos decididos em seguir as pisadas desse servo, em seguir a orientação desse servo, mesmo pelo caminho do deserto, mas ele está me levando ao encontro do noivo. Isso são coisas importantes na nossa vida, decisões, renúncias que temos que deixar para seguir realmente se queremos encontrar com um noivo amado. Então, se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu, versículo 61. Rebeca deixou-se conduzir por este servo de Abraão. O servo a levou na direção certa e no caminho ainda lhe contou mais sobre o que esperava no futuro. Quem sabe, meu irmão, no caminho
O Espírito Santo está falando a você das coisas que espera, daquilo que o noivo tem para dar à sua noiva. O Espírito Santo pretende conduzir-nos, conduzir os crentes em direção ao único herdeiro de todas as coisas. Quer levar ao noivo Jesus Cristo. A caminho do encontro com o noivo, recebemos ainda mais informações. As informações que nos espera, daquilo que nos espera. Infelizmente, a Igreja de Jesus deixa-se influenciar por tantas coisas, muitas vezes por coisas mundanas. Mas o Espírito continua trabalhando no silêncio, mostrando ao seu coração que vale a pena você seguir a orientação. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em tudo. Que lugar o Espírito Santo tem atualmente em você? Nós somos a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja, eu sou a noiva, você é a noiva. Que espaço ele tem na sua vida? Para conhecer seus propósitos e examinar ainda mais de perto. Para mostrar mais de perto, é importante que isso, o Espírito Santo quer que nós chegamos muito mais perto dele. Ele quer mostrar que conhecemos, então, vamos conhecer um pouco melhor o plano, aquilo que o noivo tem. E onde nós vamos encontrar isso? Na fonte. O Espírito Santo quer nos conduzir ao noivo. Ele não mudou. Nós mudamos frequentemente. Nossos corações se endurecem, ficam fechados. Mas isso tem que mudar. O versículo 65, ela perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então, tomou ela o véu e se cobriu. Versículo 65. Ela conheceu Isaque, foi ao encontro de Rebeca e do servo. É exatamente isso que é descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a seguir, que registra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja isso em 1 Tessalonicenses, no 4, versículo 16 a 18. O Senhor vem ao nosso encontro. E nós vamos encontrá-los nos ares. Que coisa maravilhosa! E parece que tudo isso já está tão perto. Já estamos no caminho, chegando tão próximo do destino. E quem sabe, pode ser que muito em breve estaremos avistando de longe, com os nossos olhos, o noivo amado. E podemos perguntar também, assim como Rebeca perguntou ao servo, a igreja poderá perguntar ao Espírito Santo: quem é aquele que vem ao nosso encontro? E o servo responde: é o meu Senhor.
Pode imaginar o que significa isso? O Senhor Jesus está vindo. O Espírito Santo age e dirige. O Espírito Santo veio para preparar a noiva de Cristo. Depois de ataviar a noiva, a igreja, o Espírito Santo vai conduzir ao encontro do noivo para as bodas do Cordeiro. Eliezer era um homem de grande persuasão. Ele convenceu os parentes da noiva a respeito do seu Senhor. O Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado. Foi da justiça e do juízo. Eliezer falou somente do noivo, da sua herança e de que o noivo estava esperando a noiva. O Espírito Santo não fala nada que não seja de Jesus. Eliezer desejou conhecer mais da noiva. Desejou fazer mais com que aquela menina, aquela moça, aquela noiva tivesse a ansiedade de chegar mais próximo do noivo. É o que o Espírito Santo está tentando fazer com você. Quer conduzir ao processo de santificação, de pureza, ao ponto de desejar você cada vez mais, está ansiando, desejando as coisas do noivo. E ele já pode dar a você como presentes antecipados pela vida. O Espírito Santo quer ver hoje, quer onde a igreja mora, onde é que ela habita. Assim como o servo perguntou, aonde você habita? Aonde habita os seus pais? Aonde você caminha? Quem sabe o Espírito Santo continua a trabalhar no nosso dia a dia e dizendo, porque Ele sabe aonde nós vivemos. Ele quer conhecer mais de perto a sua dedicação pelo noivo. Onde habita os seus pés? Que fruto costuma usar? Eliezer trouxe riquezas que representam o poder do noivo. O Espírito Santo traz as riquezas do reino, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Ele coloca dádivas preciosas na mão da noiva antecipadamente nessa terra. Eliezer tinha pressa. Por mais que os parentes de Rebeca quisessem retardar a saída da noiva, Eliezer disse, não me detenhas. Nada pode atrasar o arrebatamento da igreja. Nada pode deter a ação do Espírito Santo quando quiser levar a igreja ao noivo amado. Não há tempo para dormir. Nem o inferno. A gravidade não pode deter o arrebatamento da igreja. Eliezer ataviou a noiva na terra de seus pais. O Espírito Santo também quer fazer isso. Por isso ele não aceita estas coisas terrenas. Ele quer dar aquilo que é celestial para você. A preparação. Ele quer deixar você preparada. Bem cheirosa, como a noiva ao encontro do noivo. Isso tudo pelo poder do Espírito. E quem não tem vestimentas, quem não tem as vestimentas nupciais, ficará de fora. Rebeca é o tipo da igreja. Há na vida desta história da Rebeca aquilo que assemelha à história da igreja. Ela está disposta a dizer, ora vem. A igreja precisa estar disposta a dizer, ora vem, Senhor Jesus. A igreja é semelhante à Virgem pura, a Virgem sem mácula, tal qual Rebeca
dela. Era uma serva obediente. Ela deu água para os camelos de Eliezer. O quanto imaginamos o que era dar água para o camelo. Isso significa as provas, as lutas da trajetória da igreja. Mas você continua firme a dar água pelos camelos. Porque você sabe qual o teu objetivo. A tua pureza. Rebeca percebeu que era o noivo ainda estando bem distante. O Espírito Santo fala de Cristo à igreja e estamos certos de que chegará a hora de contemplar o noivo amado pessoalmente, o esposo, os verdadeiros filhos de Deus. Eles não serão surpreendidos. O arrebatamento revelará a noiva, o noivo amado. Então precisamos entender Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A noiva diz: amém. Versículo 20 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. A noiva tem que dizer: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Esta palavra para o teu coração. Ore comigo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que esta passagem, que fica, Senhor, aos nossos corações, possamos ter o desejo de conhecer mais a Ti. Revela, Senhor, ainda mais. Espírito Santo trabalha na vida, na santificação de cada um, daqueles que pertencem à Tua igreja. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, quero aqui agradecer a sua preciosa atenção, prometendo voltar no nosso próximo encontro. Até lá, na paz do Senhor. Deus abençoe.